Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Gabriel. Eu vou dar início então à apresentação do trabalho, que é sobre o sabão de noz moscada. A noz moscada, que ela é uma semente originária da Índia Oriental, ela é constituída majoritariamente de trimerchina, que é um triglicerídeo que a gente pode ver aqui ao lado da estrutura dela. Sendo a massa da trimerchina aproximadamente 73% da massa de óleo, que ao sofrer hidrólise produz o ácido mirístico, que é um ácido graxo que está aqui embaixo. Bom, já que a trimestina ela tem baixa solubilidade em água, ela não pode ser extraída por solventes e também não é volátil para ser extraída por arrasto a vapor. O isolamento dela pode ser feito com técnicas de extração sólido-líquido, usando solventes orgânicos, porque a trimestina, sendo um lipídio, possui cadeias apolares que favorecem sua solubilidade em solventes apolares e voláteis. Aqui, a trimestina, a gente pode ver a parte apolar da molécula dela, então facilita a solubilidade nos solventes apolares. Então, no trabalho, foi objetivado analisar o rendimento da trimerstina, utilizando solvente éter etílico e acetona, avaliar a metodologia empregada, além de apresentar a cristalização dos triacetilgliceróis. Uma contextualização, então, a noz moscada não é o único alimento que pode passar pelo processo de saponificação. Aqui ao lado a gente pode ver um artigo que eu achei no Journal of Chemical Education, que é do sabão verde, que é através do óleo de abacate. Pode também ser feito no coco. A noz moscada ela é empregada como condimento na área de alimentação, da indústria de perfumaria, cosméticos e médica, na forma de nanopartículas carregadoras de fármacos lipofílicos no organismo, além de possuir considerável função antioxidante. E então, processo experimental, a noz moscada foi pego 20 gramas dela moída, foi aquecida sobre refluxo durante cerca de 30 minutos, junto com éter etílico 50 ml. Após o resfriamento à temperatura ambiente, o sólido ele foi decantado e lavado com dietil étero, aproximadamente 20 ml. O líquido combinado foi destilado para recuperar o solvente e rendeu 4,20 gramas de trimerstina impura. A gente pode ver aqui na fotinha ao lado, na figura 1, que ela tem uma coloração branco-amarelada. Então, esse resíduo ele foi recristalizado, né, em etanol, produzindo aproximadamente 1 grama ali de trimerstina pura, que dá aproximadamente 5% da base inicial de 20 gramas da noz moscada moída. Né? A gente pode ver aqui os cristais da trimerstina aqui na figura 2. Processo experimental, então, do miristato de sódio, que foi pego, então, que a gente conseguiu de trimerstina pura, que é 1,02 gramas, junto com NaOH e etanol. Eles foram aquecidos por cerca de 15 minutos, no qual formou um sólido branco volumoso, que no caso é o nosso sabão. Após o resfriamento à temperatura ambiente, primeiro água, 20 ml, em seguida uma solução de 35% de NaCl, foi adicionado ao sólido. O sólido sabão foi filtrado no funil de Birchner e lavado com água fria, para produzir 0,85 gramas de miristato de sódio. Então, lá dos 20 gramas iniciais de noz moscada moída, a gente conseguiu aqui 0,85 gramas de miristato de sódio. Aqui abaixo a gente pode ver a equação da função. Procedimento experimental da formação do ácido, né, do ácido graxo. A solução foi resfriada no banho de gelo de miristato de sódio, aproximadamente 0,20 gramas, em 20 ml de água. Ela foi lentamente acidificada com HCl, né, 6 molar, até o pH estar abaixo de 7. Foi usado o papel tornassol, que a gente pode ver aqui na figura acima, que são umas fitinhas de pH que tu mergulha na solução e quando tu tira dá a coloração e tu compara aqui com essa tabelinha aqui das cores, para ver o pH. O sólido, então, formado foi filtrado usando um funil de Birchner e lavado com água,
para produzir 0,18 do ácido mirístico, que aqui está a estrutura dele. Bom, foi feito alguns testes com miristato de sódio, que foi pego meia grama, foi dissolvido em 50 ml de água, e 5 ml da solução foi adicionada em cada um dos 3 tubos. No primeiro tubo foi adicionado algumas gotas de óleo vegetal, e uma solução homogênea foi obtida após agitação vigorosa. No segundo tubo, uma solução de 1 grama de cloreto de ferro foi adicionado, e um precipitado escuro de miristato férrico apareceu imediatamente. E no último tubo, que é uma solução, foi uma solução de 1% de cloreto de cálcio, foi adicionado e apareceu um precipitado branco de miristato de cálcio. As considerações finais, eu achei um experimento bem interessante, porque tu começa de um material comestível, como o abacate, noz moscada, o coco, e tu parte para uma outra substância que tem uma outra função, que é o sabão, né? Então aqui eu fiz um resuminho, que foi feito o primeiro passo, a extração de 20 gramas de noz moscada em pó, por refluxo. Depois foi feita a filtração e uma destilação simples que rendeu 4,20 gramas da trimerstina impura. Foi feita então a recristalização em etanol, que rendeu 1,02 gramas, 5% dos 20 iniciais de noz moscada em pó. A pureza da trimerstina então foi verificada por camada fina de gel de sílica e por ponto de fusão. A trimerstina pura foi aquecida sob refluxo com NaOH e etanol para produzir então 0,85 gramas do sabão, que é o miristato de sódio. Durante esses experimentos, os conceitos de extração, purificação de sólidos por recristalização, identificação de um sólido, técnicas de aquecimento sobre refluxo, destilação simples, recristalização foram apresentados. Aqui estão as referências do artigo que eu me baseei. E muito obrigado pela atenção de todos.